Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo, nós te damos todo louvor, toda honra, Senhor, toda glória, toda adoração, exaltação. Nós te bendizemos pela tua palavra, nós te bendizemos, Senhor, porque temos a oportunidade de estar na tua casa. Eu louvo o teu nome, Senhor, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos fazer compreender essas verdades. Verdades que sem a tua graça e a tua misericórdia não compreenderemos. Mas graças a ti, Senhor, porque tu és bom e porque tu nos ajuda. Aleluia. Que o teu Espírito Santo seja conosco mais uma vez. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo começou a sua carta escrevendo aos Gálatas, como nós falamos nas semanas anteriores, defendendo o seu apostolado. O apóstolo Paulo não fez nenhuma introdução elogiosa aos Gálatas, demonstrando a urgência da mensagem. O apóstolo Paulo demonstrou aos Gálatas o grande perigo que corre uma igreja que abandona o Evangelho, o grande perigo que passa uma igreja que se afasta do Evangelho genuíno, porque se afastando do Evangelho, se afastou de tudo, do sério. Agora o apóstolo Paulo, nesses versículos, ele faz uma pequena biografia, uma pequena autobiografia, e ele mistura nesses versículos um pouquinho, ele dá um pouquinho das características do que é o Evangelho que ele pregou, e de como é o seu apostolado. Então, nesses versículos que nós podemos ler, irmãos, nesta noite, nós vamos ver algumas características do apostolado genuíno. Quando a Bíblia diz que Deus chamou uns para profetas, apóstolos, pastores, doutores e mestres, nós vamos ver as características genuínas que contém a vida de um apóstolo. Mas antes é necessário fazer uma consideração, irmão. O apóstolo Paulo não era um apóstolo do ministério apostólico que foi dado à igreja de maneira universal em todo o período da igreja, passado, presente e futuro. O apóstolo Paulo tinha um apostolado específico como o dos 12.
O apóstolo Paulo era um apóstolo como o dos 12. Por isso que contém algumas características aqui diferentes da nossa. Quando ele diz que o evangelho que ele pregou não foi um evangelho aprendido. Por quê? Porque o nosso evangelho, o evangelho que nós pregamos, ele é um evangelho aprendido. Ele é fruto de um discipulado. O apóstolo Paulo não foi fruto de um discipulado. Assim como os outros apóstolos, o apóstolo Paulo era fruto da revelação direta do Senhor Jesus. Por isso que no capítulo 2, nos outros versículos, na continuação do nosso estudo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo se põe em pé de igualdade com Pedro. Ele diz: a Pedro foi dado o apostolado da circuncisão e a mim foi dado o apostolado da incircuncisão. Ele está dizendo: Pedro foi feito apóstolo por Cristo e eu fui feito apóstolo por Cristo. Pedro para os judeus e eu para os gentios. Então, muitas vezes, nós não podemos fazer uma aplicação literal de tudo que o apóstolo Paulo fala a respeito de si para o ministério moderno, porque o nosso ministério, o ministério que Deus nos deu para servir a igreja, a cada um de nós, ele é resultado de um discipulado. A conversão, o discipulado. Nós somos resultado do ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós que podemos ser esses apóstolos, nós que podemos ser como os apóstolos originais enviados, porque o que era o apóstolo? O apóstolo nada mais era do que um missionário. Ele ia a um lugar, por isso que eu acho muito engraçado hoje os apóstolos modernos, porque os apóstolos modernos eles querem estar na TV, sentados em grandes poltronas confortáveis, nos seus grandes templos, nas suas grandes catedrais, ou nos lugares que eles chamam até de cidade, né? Começou com um templo, depois começou com o grande templo, depois virou catedral, e agora eles já estão se chamando de cidade. A cidade, né? Então esses apóstolos é muito engraçado. É bem diferente do apostolado bíblico. Porque para onde é que iam os apóstolos bíblicos? Os apóstolos bíblicos iam para onde não havia evangelho. Os apóstolos bíblicos eram missionários. Eles iam até um lugar onde não havia evangelho, pregavam o evangelho, constituíam uma igreja, deixavam um pastor naquela igreja. O apóstolo Paulo fez isso em várias igrejas. Ele até escreve a Timóteo, diz a Timóteo: Timóteo, eu te deixei em Creta para tu constituires presbíteros nas igrejas. Ele deixou Timóteo para constituir presbíteros. Esse era o trabalho de um apostolado. Quando havia uma igreja constituída, os apóstolos não ficavam lá se servindo daquela igreja. Eles partiam para um outro lugar onde não havia igreja. Esse é o apostolado bíblico. Tanto o apostolado dos 12, o qual Matias foi escolhido pelos 12 para substituir Judas, e o próprio Cristo escolheu o apóstolo Paulo para os gentios. E o apostolado moderno é assim, na verdade é um missionário. Então, se alguém quer ser apóstolo, seja um missionário. Né? Seja um missionário. Muito bem. O apostolado genuíno. O apostolado genuíno, a mensagem genuína, e é interessante a forma como o apóstolo Paulo descreve o evangelho e descreve o seu próprio ministério, porque o ministério não está separado do ministro. Não há possibilidade de um ministro não genuíno ter um ministério genuíno, ou ter um evangelho genuíno. Se o evangelho é genuíno, ele fatalmente se tornará um ministro genuíno. Porque quando ele não é um ministro genuíno, a mensagem dele vai sofrer distorções. Em algum momento vai sofrer distorções. E aí, quando ela sofrer as distorções, ela deixará de ser uma mensagem genuína. Em primeiro lugar, ela não procura o interesse dos homens. Verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Essa palavra favor significa agradar. Procuro eu agradar e obter favor? Procuro eu obter retorno dos homens? E ele faz uma comparação. Ele diz, o dos homens ou o de Deus? Porque ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então hoje nós temos muita mensagem mesmo.
muita psicologia na nossa mensagem, muito marketing na nossa evangelização, muita maneira de agradar. Muitas vezes nós procuramos como agradar as pessoas, e o Evangelho não é assim. O Evangelho, como eu já disse outras vezes, ele vai em confronto com o grande mal da humanidade. Qual é o grande mal da humanidade, irmãos? O grande mal da humanidade, hoje alguém vai dizer assim, é o estresse. O grande mal da humanidade é a depressão. O grande mal da humanidade é a violência. O grande mal das nações, principalmente as subdesenvolvidas, são os problemas de saúde. Não. O grande mal da humanidade sempre foi, continua sendo e será o pecado. O pecado. E o Evangelho vem para falar do Redentor, que nos remiu dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que não pereça. Então a morte de Cristo, apesar de o Evangelho de Cristo conter o poder para a cura, conter o cuidado do bom pastor, conter o zelo do Deus que é amoroso com a sua igreja, conter todas essas coisas, porque isso está na palavra, mas a essência do Evangelho é: Deus enviou seu Filho santo, puro e perfeito para pagar o nosso pecado, para pagar o preço por nós. Então ele não é um Evangelho que atenua as coisas. O apostolado genuíno não é um apostolado, o obreiro genuíno não é um obreiro que atenua as coisas. Ele é um obreiro que ele prega a mensagem que tem que ser pregada. A mensagem deve ser proclamada com eficácia, e a mensagem deve ser proclamada, a eficácia da mensagem está na maneira como ela combate o pecado. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Deus é a coluna e firmeza da verdade. A verdade. Então o apóstolo Paulo diz que ele procura fazer a vontade de Deus, porque se ele faz a dos homens, ele não serve a Deus. Então nós não cedemos na mensagem. Não há espaço na mensagem para agradar os homens, se ela desagradar a Deus. Não há espaço. Em segundo lugar, o apostolado genuíno e a proclamação da mensagem genuína, ela nasce na vida de cada um de nós a partir de uma conversão verdadeira. Versos 11 a 14. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele não aprendeu de homem algum. Porque se ele tivesse aprendido de qualquer homem, como eu disse no início, ele não poderia ser contado como um apóstolo igual aos 12. Porque os 12 não aprenderam de homem, os 12 aprenderam de Cristo. Se nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a escolha de Matias, Pedro dá uma das características que Pedro exige é que o homem que seria escolhido para o lugar de Judas, ele teria que estar com eles desde o início, desde o batismo de João Batista, desde o momento que Jesus foi batizado por João, e deveria ter estado com eles todo o tempo até a ascensão. Ou seja, ele deveria ter passado os 3 anos aprendendo com os apóstolos. E aí como é que o Paulo ia cumprir esse requisito se ele tivesse recebido o evangelho de outros apóstolos? Por isso que o próprio Cristo se apresentou para Paulo na estrada de Damasco. E o evangelho que Paulo pregava foi aprendido do próprio Cristo. Por isso que nós não somos apóstolos como Paulo. Porque a nossa fé, o nosso ministério é resultado de discipulado. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim,
para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O apóstolo Paulo está falando que ele teve uma experiência de conversão. A experiência do apóstolo Paulo não é resultado, o ministério do apóstolo Paulo, melhor dizendo, não é resultado de um aprendizado contínuo e sequer religioso. O primeiro ímpeto do apóstolo Paulo para ser um apóstolo, para pregar, para anunciar o evangelho, foi a própria experiência de conversão dele. Ele disse, olha, porque vocês sabem qual era o meu procedimento outrora. Vejam que ele faz distinção entre o atual procedimento como discípulo de Cristo e o procedimento de antes, quando ele era zeloso. Quando ele ultrapassava em muito os da sua idade. Quando ele ia além das expectativas. Quando ele segurou as vestes dos demais, dos mais velhos, para apedrejarem Estevão. Em outro texto ele diz que ele não só ajudou arrastando mulheres, homens, crianças para fora das suas casas. Aqui ele diz que ele perseguia a igreja de Deus e ele a devastava. Essa palavra devastada que ele usa aqui é a mesma devastação causada por uma guerra. Imaginem uma cidade devastada pela guerra. É isso que o apóstolo Paulo diz que ele fazia quando ele perseguia a igreja de Deus. Mas agora ele está dizendo que ele passou por uma experiência. Ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Então nenhum de nós, irmãos, pode trabalhar para o Senhor de maneira eficaz, de maneira viva, sem passar pelo novo nascimento. O que é que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E aí Nicodemos disse, Senhor, como sendo velho, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus disse, mas Nicodemos, sendo tu mestre em Israel, não compreendes o que digo? Ezequiel, filho, vai para lá. Não compreendes o que digo? Então, nós precisamos, irmãos, ter convicção da nossa salvação. Se alguém quer servir a Cristo, precisa ser convicto de que é salvo. Não pode haver dúvidas em nós da nossa salvação. Não pode, obviamente, ninguém vai ficar arrogante e soberbo achando que é perfeito, porque ninguém é perfeito. Muito menos os salvos, porque nós ainda somos pecadores. Mas a nossa convicção, a nossa certeza, ela vem do Senhor. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos feitos filhos de Deus. O apóstolo João escreveu e disse, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, se eu não me engano. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele não pegou a tradição religiosa judaica e pegou essa tradição e transformou ela numa tradição religiosa cristã. E a partir daí, ele foi anunciar essa nova tradição religiosa, com aquele mesmo zelo que ele tinha antes. Não, ele está dizendo que ele tinha um procedimento outrora. E essa palavra procedimento também, irmãos, ela não quer dizer só uma conduta, só atos. Mas ele diz, quando ele fala procedimento, porque ele está dizendo que aquilo fazia parte dele, do intelecto, do coração e da pessoa dele. Ele era zelosamente, ele era como um indivíduo zeloso pela sua religião, convicto daquilo que estava fazendo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo fez o que fez contra a igreja de Deus, antes de se converter, com o intuito de maldade. Mas ele era mau, era muito mau. Ele foi muito mau com vários dos nossos irmãos, enquanto ele perseguia os irmãos. Mas não com o intuito de ser mau,
ele fazia isso com o zelo de estar servindo a Deus. Por isso que o zelo religioso é perigoso, irmão. Porque o zelo religioso desprovido de vida do Espírito Santo de Deus se torna uma fé morta e uma religião má. E por isso que no passado, muitos irmãos foram feridos e magoados pela liderança da igreja, porque existia extremo zelo religioso, mas não existia um amor decorrente dessa fé em Cristo Jesus. Por isso que no passado as irmãs elas eram disciplinadas porque cortavam a ponta dos cabelos, os irmãos eram disciplinados porque tinham TV em casa, os jovens eram excluídos porque jogavam futebol. As gurias não pegaram esse tempo lá. Eu peguei esse tempo na igreja. Que para jogar futebol a gente dizia para o pastor que era obrigatório fazer educação física. Eu peguei esse tempo. Hoje em dia não. Hoje em dia vão para o retiro e aí tem entretenimento, tem uma coisa. Mas era um zelo. Eles não faziam isso por maldade. A minha mãe pegou o tempo em que as irmãs não podiam ter rabo de cavalo, usar o cabelo preso em formato de rabo de cavalo. Elas tinham que usar só coque, porque os obreiros mais antigos diziam que o diabo se pendurava no rabo de cavalo das irmãs. Diziam isso para as filhas. Tu vai fazer rabo de cavalo, o diabo vai ficar pendurado no teu rabo de cavalo. Outras irmãs não podiam usar o cabelo solto, porque na década de 50, 60, e esse período que eu não conheci, mas aqueles que foram crentes nessa época, diziam que as prostitutas usavam os cabelos soltos. Então as crentes não podiam de jeito nenhum usar o cabelo solto. Mas quando elas faziam coque, elas podiam botar bombril no meio do coque, para ficar um coque bonito. Aí ficava aquela concorrência de coque na igreja. Era vaidade igual, só que era no coque. Mas isso é o zelo. Muitas vezes nós somos zelosos, nós usamos um zelo religioso, por causa desse zelo religioso nós ferimos a pessoa. Agora, quando o evangelho que nós pregamos ele é resultado de um novo nascimento, nós pregamos porque experimentamos esse evangelho, por isso que é muito usada a expressão testemunha. Por isso que em Atos 1 diz, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Qual é que é a testemunha? A testemunha é aquela que participou do acontecimento de alguma forma. A testemunha de um crime, no caso do crime, ou ela viu, ou ela ouviu dizer, ou ela presenciou. Ela estava ali, ela é testemunha. E é isso que nós somos de Jesus, apesar de não o ver com os olhos carnais. Mas a experiência do novo nascimento em nós nos faz testemunhas do poder salvador e redentor de Jesus. Nós somos participantes disso. Então, quando nós nascemos de novo, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que ele era apóstolo. Nós podemos dizer que nós somos servos genuínos de Deus, porque a nossa experiência de fé, ela não é meramente uma experiência religiosa, ela é realmente uma experiência de fé, daquilo que o próprio Deus fez no nosso coração. O apostolado genuíno, ele é um ato soberano de Deus, e ele é fruto da graça divina. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Veja as expressões que ele usa. Me separou, me chamou pela sua graça e revelou seu Filho em mim. Todos os atos de Deus. A graça é o favor não merecido de Deus. Aquele que me separou, quem separou foi Deus. Quem chamou foi Deus. Quem revelou o Filho foi Deus. Então, irmãos, isso faz parte da conversão. Quem é que revela o Evangelho para nós? Não é o irmão Diego. E é interessante isso. Porque o Senhor Jesus disse assim, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A revelação, a conversão é um ato soberano de Deus. É Deus que pega a mensagem do pregador e faz dela verdade em nosso coração.
E aí no momento que nós nascemos de novo, pela unção, pelo poder de Deus e pela revelação do Espírito Santo, nós podemos ser discipulados na palavra de Deus. Então, às vezes a gente vê assim, a gente percebe que irmãos que fazem tanta jactância em torno daquilo que fazem para Deus dentro da igreja, tudo vem de Deus, foi Deus que separou, foi Deus que chamou, foi Deus que revelou, foi Deus que deu projetos, né? Projetos para a obra, foi Deus que deu. Não dá para ser muito carnudo. Aliás, não dá para ser nada carnudo. Tem que ser espiritual, tem que ser grato, tem que pensar em Deus. Tem que perceber que foi Deus. Ele diz, foi Ele. Ele que separou, Ele que chamou, Ele pela sua graça, Ele que a Ele aprove, ou seja, Ele quis revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Veio tudo dele. E assim é. Nós estamos aqui, hoje eu estou pastoreando, o irmão Vanderlei está no discipulado, a irmã Eva está no círculo de oração, a irmã Rosa está na secretaria, a Daniela está na regência do coral, as meninas estão no coral da juventude, a Geni está no círculo de oração. É tudo Deus. Tudo vem de Deus, o chamado é dele, separar é dele. O que é que o apóstolo Paulo diz, se eu não me engano aos Coríntios? Diz, um só o Espírito. Os dons é Deus que distribui, mas o Espírito é o mesmo. Nós somos todos cheios com o mesmo Espírito para coisas diferentes. Para coisas diferentes na obra de Deus. Nem todos nós somos pregadores, nem todos somos cantores, nem todos somos administradores. Mas todos somos chamados. E isso é um ato exclusivo de Deus. A igreja só reconhece. Na verdade, o ministério, na verdade, a liderança só reconhece o chamado de Deus em nós. Não é um pastor que faz um obreiro. Os pastores mais antigos têm o hábito de dizer, né? Tá vendo? Eu que fiz aquele obreiro lá. Ele que discipulou, ele que ensinou muita coisa. E os mais novos aprendem com os mais velhos. Mas quem dá o chamamento é Deus. Quem capacita é Deus. Quem separa e quem chama é Deus. É um ato soberano de Deus que Ele não reparte com ninguém. Ele é que faz. Verdadeiro apostolado. Logicamente que o verdadeiro evangelho, a mensagem verdadeira, ela resulta sempre na glorificação do nome de Deus. Ouviam somente, verso 23, 22, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, se aquilo que nós fazemos para Deus resultar em louvor próprio para nós não fizemos para Deus. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, corremos o risco de estar indo contra os propósitos de Deus. Porque se o nome de Deus não é glorificado, alguma coisa está errada. Vê, as igrejas não conheciam o apóstolo Paulo. As igrejas não sabiam. Ninguém tinha visto, ele mesmo diz, ninguém me viu. Eles só ouviam dizer que aquele que perseguia, porque o apóstolo Paulo era conhecido no meio da igreja, o seu nome. Porque afinal de contas, um homem que entrava nas cidades e devastava a igreja como uma guerra devasta um lugar, tem que ser conhecido. É a mesma coisa se nos nossos dias hoje houvesse um apóstolo Paulo, nós saberíamos. Mesmo que nós não conhecêssemos o seu rosto, nós saberíamos que há um homem que devasta as igrejas. E era o que acontecia nas igrejas da Judéia, porque ele andava lá devastando, invadindo cidades, invadindo casas, prendendo homens e mulheres,
consentindo e votando a favor de várias execuções, tudo naquele seu zelo religioso, mas agora que ele está convertido, que ele foi tornado pelo próprio Espírito de Deus um novo apóstolo, isso era motivo de glorificação ao nome de Deus pela sua vida. E isso nos faz pensar em uma coisa, irmãos. Será que a nossa vida, o nosso ministério na igreja, ele tem redundado na glória do nome de Deus? Será que o que nós fazemos para Cristo pode servir de glória ao nome de Deus? Será que os demais irmãos e as pessoas com quem nós convivemos podem dizer glória a Deus pela vida do irmão fulano, pela vida da irmã ciclana? Quando nós fazemos alguma coisa na igreja, será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Olha que coisa maravilhosa, isso é de Deus, olha que coisa linda. Deus seja louvado. Olha como Deus abençoa essa pessoa. Será? Ou será que os holofotes ficam virados assim meio para nós, né? E aí a questão é que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então, se nós estamos recebendo a glória, Deus não está no negócio, porque Ele não reparte. É diferente de nós. Se sobrar um elogio pelo nosso ministério que está sendo desenvolvido em Deus, amém. Por quê? Porque um pouquinho da glória de Deus para nós já é muita coisa. Mas Deus não reparte a sua glória com ninguém. Parece contraditório, mas é interessante. Que o Senhor faz com que a igreja reconheça o ministério uns dos outros. Porque o que é que o apóstolo Paulo diz? Que aqueles que presidem são dignos de duplos honorários e que devem ser respeitados. E o apóstolo Paulo tece elogios a vários irmãos nas suas cartas. Aos irmãos que estavam comigo, a Priscila, a Áquila. Ele recomenda, quando ele escreve a Filipenses, ele recomenda Epafrodito. Ele diz, recomendo-vos Epafrodito. Porque Epafrodito foi aquele que pegou as coletas para Paulo e viajou milhares de quilômetros e chegou no apóstolo Paulo quase morto. Foi lá levar. Não foi participar de nenhuma grande cruzada. Ele foi lá levar ajuda para o missionário. Chegou lá quase morto. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz, eu roguei a Deus que ele não fosse para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí o que ele faz? Ele escreve a carta, entrega a Epafrodito provavelmente e manda ele de volta com a carta. Bem feliz. Então, há um reconhecimento da igreja, mas a glória sempre, sempre é de Deus. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas porque ele diz essas coisas aos Gálatas porque eles estavam querendo dizer que o evangelho que Paulo pregava, que Paulo não era um apóstolo genuíno, porque ele não era apóstolo como os demais, e o evangelho que ele pregava eram ensinamentos de homens, que ele tinha pego tradições de outros homens. E o apóstolo Paulo refuta isso, com veemência, para que o nome de Deus seja glorificado. Que seja assim o nosso ministério, que seja assim a nossa história. Nós não precisamos, irmãos, nos envergonhar do passado fora de Cristo. Mas nós temos que ter convicção, como tinha o apóstolo Paulo, ele diz, vocês sabem como era o meu procedimento antes e como é agora. A diferença daquele que nasceu de novo. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja dos Gálatas. Mas que o Senhor possa nos dar sempre essa dádiva de sermos servos genuínos, com uma mensagem genuína, e que possamos realmente deixar toda a glória para Deus. Que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Não foi o que João Batista disse? É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos.